Nós que estamos aqui conversando hoje sobre um assunto muito importante para as universidades comunitárias. Nessa semana, então, foi aprovado um projeto de lei que cria o Certificado de Recebíveis da Educação, os CRES. É o PL 1886, que permite o lançamento desses certificados no mercado de capitais por instituições de ensino privadas, aqui inclusas, então, as universidades comunitárias que não têm fins lucrativos. O objetivo dessa medida é possibilitar ao sistema educacional privado enfrentar a crise econômica decorrente da paralisação das atividades por conta da pandemia do novo coronavírus aí instalada. Medidas como essas já existem para outros setores, como a agricultura e o setor imobiliário. Mas, então, a gente coloca agora o Dr. Patriota e o José Carlos Aguilera para falar com a gente um pouquinho e explicar, esclarecer aos nossos ouvintes sobre como isso vai se aplicar, então, à área da educação, em especial às universidades comunitárias. Tudo bem? Eu queria falar que é um prazer falar com vocês hoje, tá? Eu agradeço o convite também e falar que, conjuntamente com o secretário executivo da ABRU, que está aqui presente, a ideia principal do Certificado Recebível da Educação é criar uma alternativa de financiamento fora dos bancos. O problema todo que nós vivemos hoje é de um subfinanciamento. Esse subfinanciamento ele já existiu no setor da agricultura na década de 80 e ele foi contornado justamente com esses certificados recebíveis, que nada mais é do que você securitizar o contrato estudantil e poder receber antecipadamente por ele, dando uma maior liquidez ao mercado. De uma maneira direta, doutor Patriota, como é que isso vai funcionar para as universidades? Como é que elas poderão participar desse processo? De que maneira bem funcional mesmo isso poderá ocorrer? Veja, essa é uma preocupação nossa, porque desde o ano de 2015, até quando eu encerrar eu vou passar a palavra aqui para o secretário executivo, desde o ano de 2015 houve uma redução sensível do financiamento público dos estudantes. Isso teve um reflexo muito forte, porque enquanto o FIES cresceu, o número total de alunos no ensino superior também cresceu em aproximadamente 30%. Então, na prática, o que é que vai se dar? Aquele aluno, ele vai fechar o contrato com a instituição de ensino, e a instituição de ensino ela vai ter uma análise de crédito pela securitizadora. Então, pensando que seja uma instituição que fature 5 milhões por mês, né? Então, ela vai ter uma análise de crédito no qual ela possa securitizar até 50% desses valores. Ela vai pegar esse contrato, vai ceder à securitizadora, e a securitizadora ela vai procurar investidores que queiram comprar esse papel e pagar antecipadamente a escola. Como a escola vai receber antecipadamente, ela vai poder também liquidar débitos antecipadamente, receber descontos e ter uma maior eficiência financeira. Oi, Thalita. Bom dia. Olá, José, aos profissionais da Rádio Unijuí e a todos os rádio ouvintes que são assistidos aí pela Rádio Unijuí. E em especial bom dia à nossa reitora Kátia Nering, que é uma das coordenadoras aí na região desse processo todo de informação. Grato pela oportunidade, como o Diogo colocou, eu acrescentaria que essa decisão e essa conquista inicial no Senado, aprovado por unanimidade do PL 1886, que criou o Certificado de Recebíveis da Educação, e vai agora para a Câmara, ou seja, a gente continua o desafio da implantação dele com esses benefícios que o Dr. Diogo muito bem colocou, mas ele nasce de uma decisão das reitoras e reitores do segmento comunitário, as instituições sem fins lucrativos, dentre eles a reitora Kátia Nering, de que nenhum estudante fosse prejudicado de continuar os seus estudos por conta desse período da pandemia. E como a situação das comunitárias passa pela realidade de o aluno permanecer na instituição, pagando a sua mensalidade, recebendo para isso um ensino de altíssima qualidade, equipamentos, laboratórios e todo um ambiente que vai prepará-lo para a vida em sociedade, a reitora Kátia, junto com os demais reitores e reitoras, preocupados com a possibilidade, uma realidade de depressão econômica no ambiente familiar desses estudantes,
pensaram em medidas de médio e longo prazo, como o Dr. Diogo colocou, que pudesse dar condições de manter o estudante hoje, nas próximas semanas, nos próximos semestres, continuando seus estudos com o menor prejuízo possível da realidade financeira que está afetando a todas as pessoas, as instituições, os profissionais, docentes, técnicos administrativos, estudantes, enfim. Tem um trabalho concomitante à questão do PL 1886, que é importantíssimo, que também as reitoras e os reitores estão insistindo, que é o FIES emergencial, né? A utilização de recursos do FGTS também para a questão do financiamento estudantil, e tudo isso é uma teia de oportunidades que os dirigentes, as reitoras e os reitores estão buscando para assegurar que essa permanência ela seja tranquila, ela seja segura, e situação que porventura venha a ocorrer que não alcance o estudante, todas as instituições estão disponíveis a ouvir um a um para encontrar a melhor resposta para que ele continue a sua formação. Então esse é o grande alcance que eu acredito o certificado de recebíveis da educação vai oferecer numa segurança de liquidez para as instituições continuarem os seus serviços de formação em nível de educação superior e ofertando os melhores serviços de qualidades na sua região, no seu território, aos estudantes. Isso que tu traz, Guilherme, é uma coisa muito importante, né? É um tema muito importante até para os nossos alunos entenderem que as universidades comunitárias, de maneira conjunta, estão buscando alternativas de permanecer, de proporcionar a permanência dos nossos alunos, né, nas instituições de ensino para que finalizem as suas graduações sem perder em nada, tanto em qualidade como também nas questões econômicas que, infelizmente, estão atingindo a realidade de cada um, né. Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho também, Aguilheira e Patriota, essa questão da compra, então, dos títulos. Como pode ser comprado, quem podem ser os compradores, os benefícios que terão a eles, né? Lógico. Eu acho que um ponto que é muito importante que seja entendido é que, embora o CRE, né, o Certificado de Recebível, ele seja um instituto que vem para ficar, a própria lei que está instituindo esse título de crédito, ela coloca no seu artigo 11 que, durante a pandemia, aqueles contratos de estudantes que sejam securitizados, os estudantes vão ter a prorrogação do vencimento das suas parcelas em 90 dias. Então, veja que é uma operação que só tem ganhos, né? Ela tem ganhos para a universidade, ela dá ganhos aos estudantes, ela dá ganho ao sistema financeiro e ela dá ganho também àquela cadeia de insumos que presta serviço junto com a instituição de ensino. O ponto principal é pensar que a securitizadora ela não é uma instituição financeira. Ela é uma sociedade de proposta específica. A única coisa que ela faz, o único objetivo dela é securitizar esses créditos. E, normalmente, ela é uma sociedade de propósito específico justamente para que ela possa garantir que esse crédito é uma boa alternativa. A gente não pode esquecer que, no nosso país, nós temos pouquíssimas instituições financeiras oferecendo crédito. E o crédito que elas oferecem é muito caro. Então, você tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Itaú, o Santander, mais 2 ou 3 bancos, e se encerra. O que a gente está buscando aqui é uma alternativa que viabilize a liquidez financeira, inclusive para que as instituições possam, se for o caso, criar programas estudantis próprios, né? Então, eles podem criar programas de financiamento próprio desses alunos, prorrogando o vencimento dessa data final, e se o mercado aceitar, eles vão securitizar esse contrato, ainda que com ágio maior. Então, a ideia principal é como é que se ganha eficiência financeira num país em que há uma concentração de instituições financeiras em que eles não oferecem um ambiente para isso. E como é que o aluno ganha junto com isso? O aluno ganha com a prorrogação das datas de vencimento e ganha também com a possibilidade de estabelecimento de financiamentos próprios da instituição de ensino e não só o FIES, o ProUni e assim por diante. Thalita, um outro ingrediente que eu acrescentaria, o Dr. Diogo ele foi muito feliz quando apresentou a proposta às reitoras e os reitores e fez a seguinte leitura.
nós temos o certificado de recebíveis do agronegócios, né? E ele se expandiu vultosamente porque todos necessitam de alimentação e o nosso país é um grande produtor de alimentos. Agora, como tornar a educação também uma fonte de interesse dos investimentos, dos investidores, né, dos fundos de investimentos? E o Dr. Diogo, com a sua leitura, colocou que daqui para diante o nosso modelo mental de enxergar a educação, ele vai aprimorar. Veja, quem é que está dando a segurança de atravessarmos essa realidade da pandemia com um olhar no fim do túnel? É a ciência, é a pesquisa, é tudo aquilo que está envolto na academia. Ou seja, certificado de recebíveis da educação passarão a ser um título muito atrativo e, com isso, as instituições investirem cada vez mais na qualidade como nós temos, né? Aí na Unijuí, nas instituições comunitárias do Rio Grande do Sul e de todo o país, na excelência da pesquisa, da graduação, da extensão, ou seja, a possibilidade de oferecer uma ampliação dos seus serviços e, com isso, manter o maior número de estudantes no seu entorno, talvez isso se constitua num novo modelo mental que as reitoras e os reitores enxergaram, estão investindo, e agora a gente vai, então, para a Câmara dos Deputados. E é importante contar com o apoio de toda a comunidade acadêmica, os docentes, os discentes, os familiares, né, para que eles conheçam e tomem contato no dia a dia com isso que impacta na formação do seu ente, né, do seu estudante, enfim. Originalmente, acho que até o Dr. Patriota pode ajudar a entender, compreender um pouquinho isso. O projeto de lei ele previa que a União fosse garantidora, então, das operações, né, com os CREs de forma subsidiária, como já ocorre, então, com os certificados de recebíveis do agronegócio e com as imobiliárias. No entanto, essa regra ela foi retirada do projeto por entenderem que os negócios são de natureza privada e a União não poderia ser envolvida. No caso das comunitárias, Dr. Patriota, que não têm fins lucrativos, essa regra não poderia ser aplicada? Então, eu queria falar 2 pontos, né? O primeiro é que não há sistema de educação em que o poder público, que a União, em que os governos não injetem parte da capitalização. Isso é histórico. Eu posso falar que eu estive o ano passado, junto com o secretário executivo da Abruk, numa missão em Israel, e lá as principais universidades são subsidiadas pelo governo em até 70%. Então, a gente precisa pensar que o liberalismo ele não impede esse tipo de financiamento. Isso ocorreu, inclusive, com os Estados Unidos nos anos 80, criando os grandes fundos de Harvard, de Yale, para sustentar aquele sistema. Esse é um ponto, tá? O segundo ponto, que eu acho que é muito importante, é que existe uma disputa política e a gente sabe também que a visão do Ministério da Economia é uma visão extremamente liberal, mas eu acho que nesse momento eles criaram uma regra intermediária. Olhando a lei, eles incluíram um dispositivo dizendo que o BNDES pode comprar os certificados recebíveis da educação em até 30 milhões por cada instituição. E, ao mesmo tempo, com a PEC do orçamento da guerra, o Banco Central, pelo menos nesse momento de pandemia, ele também pode comprar esses títulos de crédito. Então, eu acho, particularmente, que foi bem equilibrada essa disputa política, né? A União não vem como garantidora, mas coloca o BNDES e o Banco Central à disposição das instituições. Eu só queria fechar dizendo que a grande ideia da União vir como garantidora é que é muito mais barato você criar um mercado de crédito do que você criar um novo FIES, né? Porque você só vai funcionar como garantidora. Então, a União vindo como garantidora, esse mercado surgiria mais rápido porque os investidores estão com medo de risco. Mas mesmo sem ela vir, com o BNDES, com o Banco Central, a gente tem como suprir essa demanda. Tá certo. Thalita, vou dar um spoiler exclusivo para vocês. Os ouvintes da Rádio Unijuí, e na próxima terça nós vamos ter uma agenda com o BNDES e um dos temas que será tratado será esse. Junto com a Associação Nacional de Universidades Particulares, a professora Elizabeth, sua presidente, né,
A reitora Carmen, que é a presidente aí do consórcio das universidades comunitárias gaúchas, o Comung, do qual a reitora Kátia é integrante da diretoria, delegaram um representante do Comung, que é o professor Tomé, o diretor do Hospital de Santa Cruz, para participar desse debate. Ele que tem uma trajetória muito qualificada no termos de finanças, vai nos ajudar a dialogar com o BNDES, já pensando na perspectiva de implantação do CRE, mas também de buscar fomentos e outras oportunidades possíveis para as instituições comunitárias de educação superior. Então, é um spoiler aí de primeira mão para vocês, né? É claro que daqui para diante, com o alcance que vocês têm, já vai virar nacional e vão começar a perguntar por que não nos contaram. Estamos contando de primeira mão para a Rádio Unijuí e para os seus rádios ouvintes. Que bom, ficamos muito felizes, inclusive uma ótima notícia. Aguilera, vamos aproveitar então que tu já está conversando aqui, né, já pegar essa tua fala e de repente dar uma mensagem, passar uma mensagem para a comunidade local e regional, né, pensando que a Unijuí é uma universidade regional com ampla abrangência aqui, preocupada com o desenvolvimento da nossa região. Em como a ABRUC, que é a Associação Brasileira então, das Universidades Comunitárias, está agindo para viabilizar, então, a permanência dos nossos estudantes no ensino superior. Vocês têm trabalhado com várias ações, várias frentes de ações, estão discutindo desde que iniciou o processo de pandemia, colocando não só nas questões econômicas, mas também discutindo viabilidades, né, de colocar a permanência do calendário acadêmico em prática, né, para que isso finalize de uma maneira excelente, sem perder muito em questões de qualidade de ensino também. Thalita, eu conversei com o reitor Ney, o presidente da ABRUC, que também é da região do Rio Grande do Sul. Ele é o reitor da Univates, reitor Ney Lázari, ontem à noite. E uma das coisas que nós conversamos e que eu vou deixar aqui como mensagem é o nosso agradecimento, o nosso imenso agradecimento a cada uma das instituições comunitárias de educação superior. No caso de vocês, a Universidade Regional da região noroeste de Ijuí, né, a Unijuí, isso, pela forma com que lidaram de imediato, preparando todo o seu ambiente por orientação da portaria do MEC para que as atividades continuassem de forma remota. Não é remota como o antigo, é um dos significados dessa palavra, mas é o remoto como possibilidade de segurança à vida de cada estudante, de cada familiar que esse estudante está, ou de cada núcleo familiar que ele está inserido, e conhecemos melhor a realidade da pandemia. É um evento planetário e, em nível local, cada instituição comunitária está proporcionando o ambiente de manter a sua formação, manter o convívio através das lives que vocês têm realizado, do diálogo dos dirigentes com a comunidade que vocês têm feito, da oferta de equipamentos, de materiais para os profissionais da saúde, para os profissionais que estão atuando de uma forma direta e indireta, né, no combate e no entendimento do que representa essa pandemia. Então, mais do que uma mensagem, eu quero agradecer muitíssimo à reitora Kátia, a toda a sua equipe da reitoria, a vocês da comunicação, da Rádio Unijuí, da TV Unijuí, que fazem com que as informações da ciência, da pesquisa, sejam acessíveis a todas as pessoas do ambiente urbano, do ambiente rural, para que elas conheçam e saibam lidar com essa realidade sem medo. O medo é aquele que nos provoca atitudes positivas, ou seja, é um cuidado. Então, para que com as informações a gente renasça desse período para um novo planeta que precisa melhorar as suas relações humanas, as suas relações de troca, as relações de uma forma geral, mas que amplie essa relação que a comunidade acadêmica e vocês aí da Unijuí têm realizado. Muito agradecido pelo papel e pelo empenho de todos vocês em apoio à comunidade nesse período da pandemia. Nós que agradecemos, também agradecemos então a participação de vocês, o Dr. Diogo Patriota, o José Carlos Aguilera aqui, né, secretário executivo
da Abruc, e o Dr. Patriota, então, assessor jurídico da Abruc, pela participação na programação da Unijuí FM, e dizer para vocês que os nossos microfones estarão sempre a serviço da Abruc e da divulgação desses fatos tão importantes para a nossa comunidade acadêmica e regional também. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau. Até mais. Obrigado.